não meu sócio. Exatamente. Vem ser meu doador, vem financiar a minha empresa, né? Agora, Márcio, a gente viu uma declaração também que o senhor critica muito a questão de aluguel de ações. Queria que você explicasse um pouco sobre o que é o aluguel de ações e o porquê isso é algo ruim para o mercado. Bom, um país, quando ele opta por ter um mercado de valores, ele, claro, vai ter que ter uma bolsa de valores, não é isso? Essa bolsa de valores, ela tem que disponibilizar o quê? Um recinto onde, nesse recinto, se entreponham as forças de compra e venda, tá certo? Então, a única maneira que você tem de fazer com que o preço seja um preço real, seja você deixar as forças se degladiarem entre si. A partir do momento que você permite que alguém alugue uma quantidade exorbitante de ações e venda, esse mercado ele não tem estrutura para suportar isso. Então ele acaba sendo o quê? Ele acaba sendo uma pressão desordenada que gera o quê? Que gera um preço fora de condições normais. Tá certo? Então, a condição dos preços de todas as ações que são locadas, elas são irreais. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente analisa. Então, eu digo o seguinte, a locação de ações, ela acaba se convertendo num estelionato. Por quê? Porque se você aluga uma casa, você não pode vender. Porque se você vender, você está praticando um estelionato. Se você aluga um veículo, você também não pode vender, senão você estará praticando um estelionato. Da mesma maneira que se você alugar um equipamento industrial ou um equipamento agrícola, você também não pode vender. Se você vender, você está praticando um estelionato. Então, por que você pode vender uma ação? Por quê? Porque isso gera benefícios para o monopólio chamado Bolsa de Valores, B3. Gera esse benefício, entendeu? E eles não querem perder esse benefício. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a CVM, ela continua de costas para o mercado, tá entendendo? Sonolenta, ela não vê. O CAD, que deveria ver isso, também não vê. O CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, aí não defende coisa nenhuma, tá entendendo? Então, você vai concluindo coisas que você acaba falando. Por exemplo, quem manda na CVM é a Bolsa. A CVM tem um dono, é a Bolsa. O CAD tem outro dono, é a Bolsa. Tá entendendo? Por quê? Porque o único que ganha com isso é a Bolsa. E agora veja o que eu vou falar para vocês. É uma pena que eu estou falando isso para vocês agora, antes de vocês falarem com o Bolsonaro, né? Mas veja o que acontece. Você, eu e todas as pessoas físicas que compram uma ação e obtêm um resultado, eles são obrigados a pagar 15% sobre esse resultado. Tá certo? Os fundos não pagam. Sabia disso? Não sabia. Os fundos, eles compram, vendem, vai miséria, e não paga. Então, o que acontece? Os únicos que são os locadores de ações para vender no mercado são os fundos. Então, os fundos locam ações, vendem no mercado, produzem a baixa, recompram depois de baixo e não pagam nada. Só lucram com isso, né? Então, veja bem, então o governo está deixando de tributar a especulação. Ele tributa o consumo, tributa a produção e deixa de lado. Por quê? É uma boa pergunta, né? Fazer essa pergunta pro... Não, mas vai chegar com certeza, né? O Bolsonaro é nosso... A gente pretende entrevistar o Bolsonaro de novo e com certeza nós vamos levar essa pergunta. Não, isso aí vai chegar para ele e falar, você sabia que você deixa de tributar a especulação? E veja o que eu vou falar para vocês, hein? Isso que eu vou falar é real, não é fantasia, não. A Bolsa, ela oscila, né? O mercado um pouco melhor, o mercado um pouco pior. Ela oscila faturando 30 bilhões por dia.
Então, desses 30 bilhões por dia, você corta na metade, porque 15 é venda e 15 é compra, tá certo? Então, suponha que 15 na venda. 15% sobre isso, quanto dá de faturamento? Dá uma bela arrecadação. Dá inúmeros bilhões por ano. E o governo está de olho fechado. Ah, mas com certeza vai chegar o episódio para ele, ele Vai responder. vai ficar atento. E também vamos fazer questão que chegue, né? Algumas questões. Não, isso aí é um serviço que vocês vão prestar para a nação, mostrando para ele o seguinte, que alguns de seus discípulos, tá entendendo? Deveriam olhar para isso e não olham. E vou te dizer mais ainda. Os únicos que locam papéis são os fundos. Eles têm um interesse muito grande nisso. Por quê? Porque quando você loca uma ação, você é obrigado a depositar 10% acima do valor que você locou. O que eles colocam? Eles colocam títulos da dívida pública, que é teu, que é você. Então, eles estão ganhando em cima e o governo está chupando o dedo, como se diz na gíria, né? Tá entendendo? Não, mas com certeza vai... Vamos fazer o máximo para que chegue essa informação para ele. Sim, com o mecanismo. Além de prejudicar o mercado financeiro, o governo, que também está dormindo num ponto, está deixando de arrecadar com isso. Então, eu digo a vocês com todas as letras, né? E se você procurar qualquer profissional, ele vai também, acredito eu, dizer isso. Você pergunta para ele, me diga uma coisa, se não tivesse locações, os preços seriam esses? Todos vão falar não. Os preços seriam outros.